Vídeo de hoje do canal do Nicola responde se Thiago Maia interessa mesmo ao São Paulo e te conta também sobre um novo escândalo milionário envolvendo o São Paulo. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes das notícias, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Thiago Maia pode virar reforço no São Paulo? O volante, cujo vínculo no Internacional se encerra em dezembro, foi alvo de duas especulações recentes, ambas ligadas ao tricolor paulista. A primeira delas, de que ele seria envolvido numa troca com Arboleda. Arboleda, que já esteve nos planos do Inter, deve rescindir seu contrato com o São Paulo nos próximos dias. Diante desse cenário, imaginar uma troca está completamente descartado. Sobre a possibilidade de o tricolor contratar o Thiago Maia sem participação do Arboleda. Vale a lembrança de que, por estar em fim de contrato, o Thiago poderia assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho com qualquer time do Brasil ou do exterior para se mudar de graça para esse outro clube a partir da virada do ano. São Paulo assegura que ainda não fez qualquer movimento nesse sentido. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa da diretoria de departamento de futebol do São Paulo e ela assegurou que nesse momento a busca por volantes inexiste. Há uma série de outras prioridades, posições com mais necessidades. Thiago Maia, que foi comprado por 4 milhões de euros junto ao Flamengo, valor que equivaleu a apenas 50% dos direitos econômicos. Se o Inter não conseguir renovar o contrato com o Thiago Maia, tanto o Colorado quanto o Flamengo vão perder todo o percentual que tem em relação ao atleta. Thiago Maia, que ganha na casa dos 800 mil mensais, é reserva do time de Paulo Pesolano, embora tenha sido mais utilizado nos minutos finais das partidas recentes. Você, torcedor do São Paulo, entende que o tricolor precisa de quais reforços? Com a lembrança de que a janela por aqui só reabre em 20 de julho. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pinta a notícia. Tchau! Preciso te contar sobre um novo escândalo milionário envolvendo o São Paulo. Ministério Público e Polícia Civil investigam a entrega como cortesia de 4.743 ingressos, que tem um valor estimado de 3 milhões e 400 mil. Esses ingressos entre 2023 e 2025 foram concedidos como cortesia a Júlio Casares, Mara Casares e Dedé, ex-diretor social. A Mara atuava como diretora feminina e o Júlio Casares, você sabe, era presidente. O Dedé foi aquele que mais recebeu ingressos de cortesia, 3.030 entradas. A Mara Casares ficou com 931 ingressos, o Júlio Casares com 782, o presidente ou o ex-presidente fez questão de afirmar que esses ingressos foram destinados aos filhos. Importante registrar que todas essas cortesias davam acesso a cadeiras, camarotes e, em dias de shows, a pista premium e pista comum. Além dos jogos, shows como Bruno Mars, Coldplay e Dua Lipa estiveram participando desse rol de 4.743 ingressos. Vale lembrar que o Dedé já não é mais diretor social, a Mara Casares corre enorme risco de expulsão do quadro de sócios e também do Conselho Deliberativo, enquanto o Júlio Casares precisou renunciar para não sofrer impeachment. Por falar em expulsão, na noite dessa quarta-feira rolou no Conselho Deliberativo a votação para que Douglas Schwartzman, ex-diretor da base, e Mara Casares, ex-mulher do Júlio Casares, fossem expulsos. A votação termina nessa quinta-feira às 17 horas. E a tendência é que a dupla, que esteve sempre muito perto de Júlio Casares enquanto presidente, seja expulsa do tricolor. Só para completar, registrar que o São Paulo vai jogar contra o Mirassol no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas no dia 25 de abril. O seu estádio Morumbi vai estar sendo preparado para receber o show do The Weeknd. Hernan, como é que está a situação do Arboleda? A situação do Arboleda, assim, a gente podemos dizer com uma apuração minha aqui e tal, o São Paulo e o Arboleda já estão discutindo a rescisão de contrato. A rescisão de contrato já está em curso. Já há algo alinhado, embrionário, é verdade, mas alinhado em alguns termos, né? Então, assim, o Arboleda é um jogador que já não quer mais atuar no São Paulo. São Paulo já entende que ele não vai mais vestir a camisa, isso já está muito claro. O Arboleda contratou um advogado, um dos grandes advogados do Brasil do direito esportivo. E assim, é uma questão que está em curso agora.
O Arboleda, através dos seus advogados, dos seus representantes, está discutindo com o São Paulo essa rescisão de contrato. O que o São Paulo, ou o que o Arboleda e São Paulo discutem nessa rescisão de contrato? A ideia, e isso é muito uma ideia do lado do Arboleda, de uma rescisão amigável, de uma rescisão que não seja por justa causa, porque senão o Arboleda teria problemas, por exemplo, até para ter direito a fundo de garantia depois. Então, assim, o Arboleda não trabalha com essa hipótese, ou pelo menos os advogados do Arboleda não discutem essa questão, e sim uma rescisão de contrato, onde o São Paulo economizaria até o final do contrato, e obviamente não dá para nem questionar isso, o Arboleda abriria a mão do que tem para receber, né? Não receberia mais nada, sairia simplesmente com a rescisão nas mãos. O São Paulo, a conta que é feita nos bastidores do São Paulo se isso for caminhar dessa maneira, e eu repito aqui, deixo bem claro, ela ainda está numa situação embrionária, está sendo discutida. O São Paulo economizaria quase 20 milhões de reais nas questões de salários, o que deve para o Arboleda, até o final do contrato que tem vigente com o Arboleda. Então, assim, é uma situação em que está sendo discutida essa rescisão, ela está já sendo, está caminhando essa rescisão, ainda não está para ser fechada ou minuta de contrato pronta, mas de rescisão pronta, de documentação pronta, mas ela caminha nesse sentido, numa rescisão. Então, o Arboleda, repito, já tem um advogado de renome do futebol brasileiro, especializado em direito esportivo, trabalhando com o São Paulo essa rescisão de contrato. Mas assim, a Arboleda não quer voltar, o Arboleda não deve... Assim, vou cravar aqui, mas assim, a tendência é que o Arboleda não vista mais a camisa do São Paulo. Não tem clima mais para ele voltar no São Paulo. Então, tudo está sendo conversado nesse momento. Um comentário. Com esse dado, desculpa, Felipe, dos 20 milhões de reais até o final do contrato, isso é muito relevante para o São Paulo, hein? Economizar ou deixar de pagar para o jogador 20 milhões de reais. Assim, o que eu pude apurar dos dois lados. Dessa história de, o São Paulo vai querer a multa rescisória hoje do Arboleda, que é algo em torno de 100 milhões de euros. Essa situação não faz muito sentido, né? Porque senão, o Arboleda vai pagar a dívida praticamente do São Paulo hoje, porque isso dá 600 milhões de reais. Então não faria muito sentido, e também seria algo que dificultaria muito essa rescisão de contrato se o São Paulo exigisse a multa rescisória. Então você iria ficar com o jogador lá, o jogador não ia ter mais clima, o jogador não vai atuar e você vai segurar o jogador pela multa. Então, pela minha apuração, o caminho está sendo tratado em outras vias, em outras esferas. Nessas esferas jurídicas, onde você tem um acordo amigável, o São Paulo deixa de pagar o Arboleda e até o fim de contrato teria uma economia gigantesca, e o jogador sai livre porque tem os seus motivos, o Arboleda tem os seus motivos, não usa esposa ainda, mas eles têm os seus motivos de querer sair do São Paulo nesse momento. Mas esses motivos são pessoais, não é por conta de uma questão do clube. Eu não vou falar aqui que é isso, mas o Arboleda tem, ele está magoado e ele está chateado por algumas situações internas no São Paulo, que não só é dentro do campo, não só a questão de perder vaga no time, mas são questões dele com algumas pessoas dentro do clube, né? Isso não vamos personificar no Rui Costa. Mas assim, também uma questão profissional ali com o clube. Ele com o clube, das últimas renovações e tal. Então, assim, o Arboleda tem os seus motivos. Entendi. Né? Assim, ninguém... E é legal falar sobre isso. Ninguém dentro do clube passa a mão na cabeça do Arboleda mais. Os caras perderam a paciência. A diretoria está enfurecida. O presidente está enfurecido. O elenco já não abraça mais. O elenco não está mais com o Arboleda. E até quem está no dia a dia com o Arboleda entende que o movimento que o Arboleda fez de simplesmente sumir foi um movimento equivocado. Porque faltou com respeito à instituição grande que é o São Paulo e a torcida do São Paulo. Isso até
quem trabalha com ele no dia a dia tem essa consciência. E o próprio Arboleda deve ter essa consciência de que... Aliás, eu questionei algumas pessoas que fazem parte do dia a dia do Arboleda se o Arboleda tem a consciência de que ele saiu pela porta dos fundos ou está saindo pela porta dos fundos. E a resposta que eu tive imediata foi sim. Ele está fazendo isso, querendo sair e sabendo que foi uma tacada muito grande, assim. Arriscada demais. Né? É um risco muito grande, drástico, né? porque ele está saindo pela porta dos fundos. E ele perde aquele status de ídolo também que ele tem no São Paulo. Ele ganhou títulos e tal. Ganhou Tem uma títulos, identificação. Tem uma identificação, mas assim, você não pode abrir mão dessa maneira de um clube que tanto te ajudou, né, como o Hernando trouxe aqui, em renovações, em questões pessoais. E até de uma certa maneira o São Paulo antigamente passou uma mão na cabeça do Arboleda por essas polêmicas extracampo e defendeu ele. E agora, por conta de uma decisão, sei lá, algumas questões com a diretoria, questões técnicas, o Roger Machado escolheu outros zagueiros para ser titular, ele vai lá, abandona o clube e foge pro Equador. Não, e outra, e o time tá ganhando, é pior pra ele. Pior pra ele, fica mais feio. Porque tem uma sequência boa aí do trabalho do Roger. Sim. Depois daquelas 2 derrotas, aí agora o time teve ali o empate com o Inter, teve a goleada em cima do Cruzeiro, teve a vitória na Sula, não é? Até o BX Barros falou assim, status de ídolo. Ué, mas Não, a gente tá falando... Ele não é o... Pô, não é o Assim, Raí, não é o Rogério Hernan. Ceni, não é Assim, o Caleri. Mas ele tem um status, O que não o é, torcedor de São Paulo pensa em relação ao Arboleda? É um cara que está lá há 8 anos, já vai para o 9º ano de contrato com o clube. O Arboleda é um cara que sempre foi muito querido pelo torcedor, pelo estilo dele, pela personalidade dele. O cara da resenha, o cara que brinca e tal. E é um cara que ganhou títulos importantes. Ganhou Campeonato Paulista, ganhou Copa do Brasil inédita, Supercopa, sendo protagonista. Status de ídolo, para mim, e aí eu vou falar como São Paulino, eu acho que ainda não. Eu acho que não. Você acha que não? Não, eu acho que não. Não, eu acho que ídolo talvez seja forte. Eu acho que ídolo é Lugano. Pode Eu ser. acho que ídolo é Pedro Rocha. Entendeu? Acho que tô falando de outros caras que jogaram na posição e que conquistaram muito. E que estão lá na história. Miranda muito mais ídolo. Tá vendo como eu sei? Aliás, Miranda jogou ao lado o Miranda era capitão. O Miranda era capitão do São Paulo campeão do Paulista com o Arboleda do lado. Era Miranda e Arboleda, a zaga. Então, o Amelli é ídolo 21. do São Paulo, não? Não, Amelli não. 21. Amelli não. Tô brincando. Amelli não. Mas assim, por exemplo, eu vi quem... Por exemplo, o Ronaldão ganhou o Mundial. Ídolo. Muito ídolo. Muito ídolo. Mas, por exemplo, eu não lembro quem foi. Eu vi uma discussão esses dias, alguém falando que o Arboleda era... Eu não concordo, mas falando que o Arboleda era melhor que o Gustavo Gomes. Ah, não. Não, já teve essa discussão. Você já não viu isso aí? Já, mas há muito tempo Foi o atrás... Arnaldo? Falou? Será? Pode ter sido, né? O Arboleda teve grandes momentos. Ou foi o Luca? No Foi o São Luca Bob? Paulo. Falou? Não mas lembro. aí você... Não, é a opinião dos caras, ué. Sim, certo. Mas o que tem ele? Não, porque são dois... Não, tudo bem. É que o Arnaldo é um fã do Arboleda, né? Então, isso que eu tô falando. Mas ué. eu até Mas, por concordava exemplo, com o Arnaldo quando o Arboleda, antigamente, ele tinha essa discussão quando era mais ferrenha, da disputa entre ele e o Gustavo Gomes. Mas Tá, o mas Gustavo acho que Gomes, não eu acho tem que essa ele conversa, passou né? de um nível que o Arboleda acho que parou no tempo e o Gustavo Gomes continuou ganhando. Não, eu acho que não tem E essa aí eu comparação. acho que é isso. Eu acho que não tem essa comparação. Não, acho que hoje em dia não tem mais. Se você vê até a carreira de ambos nas suas seleções, Sim. o Arboleda ele já faz um tempo que ele não é mais convocado e foi por questões de treta também, né? Então assim, querendo ou não, o extracampo, as atitudes do Arboleda o extracampo. sempre atrapalharam.